Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. E minha companhia de hoje é uma advogada, colunista e autora que usa as redes sociais para falar sério com humor de mulher para mulher. Vamos saber quem é? Roda a vinheta e vem comigo. Mas antes, vou pedir para você que não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e deixe seu like. Karine Tavares, bem-vindo a Quem Pode Pode. E eu que agradeço o convite, Luciana. Antes de a gente começar, vou te dar o nosso mimo, que é a caneca. Cuidado, tá com água. Personalizado, Isso. obrigada. Quem é Karine Tavares? Karine Tavares é uma mulher de 37 anos e que sempre esteve muito interessada no feminino, tanto no seu próprio quanto no feminino, enquanto um gênero social, né? E hoje, além de advogada, eu sou escritora e criadora de conteúdo digital. E como é que você surge na internet, na rede social? Então, esse lugar, né, do feminino que sempre me interessou muito, eu já visito há muitos anos. Então, além de escrever crônicas, eu escrevia crônicas para um portal de notícia lá de Itaboraí. Os meus 2 livros que eu tenho lançado de forma individual, que é o Feita para Letrados e o Caso de Carne, abordam muito essas questões, e outras coletâneas que eu participei também. E aí, quando eu vou para o Instagram, na verdade, eu vou de uma maneira bem séria, assim, bem pautada, com uma preocupação muito grande com o que eu vou falar, como eu vou agir. É advogado, então. Entendi. Bem advogado. E muito vaidosa e tal. E os meus vídeos tinham, tipo, 100 e poucas, 200 visualizações. E pra mim tava tudo bem, porque não é essa minha fonte de renda principal, né? Então, até E você ia pra dar o quê? Pra dar informação? Pra falar sobre o que eu falo hoje. Só que eu falava de uma maneira bem diferente. Eu falava Técnica. num tom técnico. Entendi. E aí, foi bem, assim, espontâneo, porque dia 23 de dezembro eu tava montando lá o presente das minhas crianças, da minha família e tal, né, véspera de Natal, e eu resolvi beber uma cerveja que tava na minha geladeira. E aí bebi algumas cervejas e fui de uma maneira totalmente diferente do que eu ia até então, porque eu fui descabelada, eu fui com uma luz horrível, eu fui falando, sabe, gente, como assim? Do nada você quis fazer o vídeo? Depois da cerveja? Porque eu bebi e fiquei filósofa, né? Entendi. Bebi e fui refletir. E aí, perdi totalmente o filtro que eu tinha. Isso aqui não é apologia ao álcool, não, tá, gente? Mas eu perdi totalmente o filtro. Eu falei, vou gravar e tal. E sem pretensão. Eu só gravei e falei, gente, sabe? Eu tinha um boy que não gostava da minha gargalhada. Aí eu parei de gargalhar. Não, eu troquei de boy. Porque, né? Bem assim, brincando mesmo, E quando eu acordei no outro dia, eu fiz o vídeo, fui dormir. E postou? E postei. Totalmente sem noção, né? Sem noção. Poderia estar totalmente cancelada. Mas aí postei o vídeo e fui dormir. E o vídeo totalmente diferente do padrão do que eu fazia até então. E aí, quando eu acordei, ele tinha muitas visualizações, por mais de 20 mil, que é uma coisa pra mim, né? Uma loucura. Porque a gente tinha 200, eu tinha 1.000 seguidores. E os seguidores começaram a surgir, o vídeo viralizou, e eu passei a fazer outros. E aí, uns 10 dias depois, eu fiz o vídeo, que é o meu vídeo de maior visualização hoje, que tem quase 6 milhões de visualizações, que é o da mulher solteira, né? Que eu começo falando, a mulher solteira heterossexual no Brasil, hoje, ela anda pelo Vale da Sombra da Morte. E aí eu começo a falar, né, as coisas que eu vejo, as coisas que já me aconteceram, que eu vejo acontecer com as minhas amigas. E desde então eu tenho feito assim. Eu entendi que eu tinha uma vertente para o humor, que até então eu não explorava, e que, na verdade, as pessoas gostam de me ver de uma forma mais despojada e mais espontânea do que aquela, quando eu me montava, fazia um roteirozinho, né? Então, é assim que eu tenho feito. A parte mais alegre, chamando mais a atenção das pessoas. E você acha que as pessoas acabaram assimilando mais o que você fala? Porque, tipo assim, tudo no tom da brincadeira você fala... Sim, porque eu acho que quando elas vêm... Já são temas que não são tão... atrativos, né? Ninguém gosta de ouvir sobre relacionamento abusivo, sobre problemas de relacionamento, etc.
E aí, quando eu ia de uma maneira muito formal, eu acho que as pessoas, tipo, de novo, esse mesmo, né? Mais uma, padrão, Entendi. E aí, quando eu rompi essa bolha e comecei a falar de uma maneira mais espontânea e mais voltada mesmo para o lado do humor, eu acho que isso prende mais e as pessoas também se sentem mais à vontade para se identificar, né? Porque aí não é, sabe, uma questão de polícia, de justiça, de não sei o quê. Aí sou eu, a minha amiga, aquilo que ele falou comigo ontem. E aí as pessoas se sentem mais à vontade até para se ver naquela situação. E você como advogada, postou o primeiro, ok, que estava ali na loucura. Mas aí para fazer o segundo, você ficou com medo? Tipo assim, receio de falar, poxa, eu sou advogada, como é que vão me ver? Porque na internet... Para mim, sim, é um processo, né? Porque há 2 anos, por exemplo, não só eu jamais faria, como se eu visse no outro dia eu ia pagar correndo, porque eu sempre fui muito ligada com essa questão da minha imagem. Hoje eu estou mais... eu estou entendendo que realmente talvez esse seja um caminho que eu tenha que seguir também. Porque eu sempre quis falar desses temas. Você é formada há muito tempo? Já tem mais de 10 anos. Então sempre foi aquela advogada... Sempre fui aquela advogada imagem mesmo, né? Certinha. De seriedade, assim. Até hoje os meus colegas, porque eu sou advogada, mas eu trabalho na área da assistência social. Ah, tá. E aí até hoje os meus colegas às vezes falam, cara, é você mesmo, assim, seu perfil foi hackeado? Porque é muito diferente, né? A minha postura no dia a dia ainda é uma postura de uma pessoa bem séria. Mas quando eu ligo a câmera, eu consigo acessar um lado meu, porque a gente tem vários, todo mundo, né? Sim. Que eu não exploro muito no dia a dia. Então, eu acho que é um caminho que eu quero seguir, né? Mas você não ficou com medo de, o que as pessoas vão achar porque eu sou sócia advogada? Assim, o que as pessoas vão achar também não é muito um problema meu, né? Eu procuro pensar assim, a minha competência não está relacionada se eu tô fora do meu horário de trabalho, né, descabelado ou não. Então, assim, isso hoje não é uma preocupação para mim. Já foi durante muitos anos, mas hoje já não é mais, entendeu? Você acha que o fato de você falar para as mulheres também foi te ajudando a libertar várias coisas? Sim. Porque aí eu também me coloquei numa situação de vulnerabilidade no sentido de dar a minha cara a tapa, né? De me expor. E essa exposição, ela acaba me fortalecendo também, porque aí eu não tenho mais aquela preocupação com ser perfeita. Porque aí também eu já me coloquei como uma pessoa de carne e osso. Então, para mim, isso também foi uma grande libertação. E você, como você primeiro advogada, ser advogada te ajudou a ser uma autora? Muito. Porque a gente, no direito, a gente conta história também, né? Quando a gente vai lá para o juiz, a gente escreve ali uma história, com início, meio e fim. Então, você defende a sua história. Na verdade, é um exercício... ser escritora, na verdade, veio antes. Eu não publiquei os livros antes, mas eu já escrevo desde sempre, desde adolescente. Assim. Mas por quê? Sempre gostou? Porque ou sempre tinha foi... alguém que escrevia também em casa? Sempre foi a minha maior forma de expressão. Sempre foi a maneira como eu me sentia livre, de fato, para colocar o que eu pensava, o que eu sentia, né? Então, eu sempre fiz isso. Assim, eu demorei para publicar o primeiro livro, que também foi um processo, né? São os processos que a gente vai vivendo, assim. Mas sempre foi a minha maior forma de expressão. Então, você é a primeira escritora? Primeiro eu sou escritora. Tá, entendi. E aí você foi escrevendo, só que só foi publicar depois? Eu publiquei o primeiro livro em 2015. Eu tinha um blog, antigamente, né? Há um tempo atrás. Eu tinha um blog, e aí desse blog eu reunia, assim, aquilo que tinha mais acesso, aquilo que eu tinha mais... porque eu ficava mais à vontade mesmo. E publiquei o primeiro livro, que é um livro de poesia, que é Feita para Iletrados. E aí, em 2017, eu publiquei o segundo livro, que é O Casa de Carne, que é uma novela literária, a história de uma jovem que ela não verbaliza as coisas que ela sente. Ela passa, assim, muito desapercebida, quase inocente, sabe? Muito passiva sobre tudo, sobre as circunstâncias. Aceita tudo, não se questiona, não questiona o outro, vai aceitando. E aí o corpo dela, que é a casa de carne onde a gente mora, ele começa a pedir socorro, ele começa a gritar. E aí a história vai levando o leitor para entender, de fato, o que aconteceu na vida daquela mulher e por que o corpo dela está reagindo assim, né? Já que nem ela sabe, porque ela não para pensar sobre isso. E aí foi o segundo livro em 2017, quando eu já era formada, já estava trabalhando, etc. Mas as inspirações? De quê? De histórias que você escuta?
para escrever? Vem dos meus sentimentos, das coisas que eu penso, das coisas que eu observo, coisas que acontecem ou não comigo, histórias que eu já li, filmes que eu assisti, é muito amplo, assim. Né? Eu acho que a inspiração, quando vem, ela não tem um caminho exato. Mas hoje você já tem quantos livros? Hoje eu tenho 2 livros individuais e eu participei de 2 coletâneas. De uma coletânea da FLUP, que é a Festa Literária das Periferias, que foi sobre a Carolina Maria de Jesus. E a minha segunda coletânea a gente vai lançar agora em junho, que é o Prêmio Rio de Contos, que é do governo do estado também, né? Foram 25 autores aí do estado do Rio de Janeiro inteiro, e aí eu tô entre eles. Então, a individual são 2. São esses 2. 2 que você acabou de falar. Isso. E, tipo assim, o tema é o que você falou, é o tema que você vê na sua cabeça do que você pode estar vendo. Não tem, assim, não é uma coisa específica, eu só falo disso, não. Não, mas esse lugar da mulher, ele é muito forte para mim. Então, eu sempre acabo escrevendo sobre algo que ou nos aflige enquanto sociedade ou enquanto ser humano mesmo, do nosso sentimento, das nossas questões familiares. Essa questão familiares. da mulher sempre foi forte com você por quê? Por alguma situação que você passou ou de uma maneira muito natural, assim. Primeiro, há muitos anos, era relacionamento com a minha mãe, depois era relacionamento com o namorado, e aí eu fui ampliando para tudo, assim. O nosso gênero, ele tá em tudo que a gente vive, né? Eu não deixo de ser mulher em momento nenhum. Sim. Então, assim, isso é muito forte, eu acho que para todo mundo. A maneira como a gente é educada, as coisas que a gente sente, nossos hormônios, nosso ciclo menstrual, nossa questão de gestacional mesmo, isso é muito forte, assim, a gente não consegue apagar isso a nenhum momento. Então, isso sempre foi um lugar para mim. E quem são suas referências? Enquanto escritoras, Clarice Lispector, Adélia Prado, que é uma poetisa de Minas Gerais. Hoje eu tenho lido muito a Bell Hooks, a Carla Madeira, que são... a Bell é mais pro feminismo, né? Que é a questão social mesmo. E a Carla, ela tem uma escrita que também me envolve muito, que, assim... obviamente não estou me comparando, mas que tem uma fluidez que eu gosto muito, que eu acho muito parecida com a minha, e aí me inspiro mais a cada vez que eu leio, entendeu? E você falou que você trabalha na questão de assistência social. Então você lida muito realmente com essas questões. Muito, com histórias que não são felizes. E que em todas elas o fato da mulher estar nesse gênero acaba pesando de alguma forma. Você já trabalha nisso há quanto tempo? Na assistência social? 3 anos e meio, por aí. Então, tipo assim, como é que era a Karine antigamente e como é que é a Karine hoje? Depois de tudo que você vive, imersa nesse mundo de falar pra mulher, né? Como é que você... qual é a sua diferença? Eu acho uma Karine muito mais fora da bolha, assim, porque a gente acha que todas as mulheres são iguais, né? Todas as mulheres comem, vestem, dormem, optam se vão ter filhos ou não, optam se vão se casar ou não, optam se vão continuar naquele relacionamento ou não, e não é verdade. Então, assim, quanto mais eu tenho essa experiência, que até então era só pelos livros, né? Por exemplo, tem a Carolina Maria de Jesus, que eu fiz esse trabalho sobre ela, o livro dela, Quarto de Despejo. Ele é um diário de uma mulher que não tinha o que comer, que morava na favela com 4 filhos para criar. Então, assim, esse contato literário, ele já me deu um baque, que até então a gente não costuma olhar para o lado, fora né? Fora da sua realidade. E aí, quando eu venho trabalhar numa área que é tão próxima, né, das vulnerabilidades sociais, aí eu passo a ver na vida real. E eu acho que isso foi muito, muito positivo para mim, porque eu realmente consigo sair dessa bolha. Você passa a olhar a sociedade de uma outra maneira, sim, né? Sim. E é interessante, assim, às vezes alguns vídeos que eu publico, tem comentários, mas isso não acontece, mas uma mulher com essa idade não faria isso. E não, faria sim. A gente se acostuma a achar que a vida... é quem está ao nosso redor, e não é, né? Do lado de fora, você tem milhares de experiências que não dá para mensurar, não dá para você generalizar, né? Mas hoje toda mulher estuda. Mentira. Mas hoje é só ela trabalhar e sair de casa. Não Mentira. É fácil, né? Não é assim, né? Quando a gente fala de violência doméstica, por exemplo, mas ela voltou para ele porque quis. Mentira. Né? Muitas vezes, além da dependência emocional, tem sim a questão da dependência financeira, onde que ela vai morar, como que ela vai educar esses filhos, o que ela vai comer. Então, assim, quando a gente pensa para fora do nosso condomínio, vamos dizer assim, a gente entende que as questões não são tão simples. Então, falar sobre elas é uma maneira de provocar
esse pensamento coletivo, né? Não só sobre mim, que tenho um emprego, pego minha bolsa e vou embora. É sobre todas as mulheres. E são mulheres de situações totalmente diferentes. Totalmente, assim, eu recebo relatos todos os dias, assim, muito, muito, ainda muito mais fortes. como assistente social, nessa questão da assistência social. Mas eu digo, agora eu falo até na questão mesmo de estar na internet, assim, do meu perfil, né? No meu perfil eu recebo relatos todos os dias muito contundentes, assim, de violência, de abandono, de negligência, de violência psicológica, de relacionamento abusivo. Por quê? Quando eu passei a falar sobre isso, eu abri um canal também, né? Eu recebo comentários todos os dias dizendo, eu me identifico com você, você é minha voz, eu não sabia que era todo mundo que passava por isso, eu achava que era só comigo. Porque tem essa questão de a gente viver as nossas histórias e quando a gente não fala sobre elas, a gente acha que é só com a gente. Não, eu que sou louca, eu sou exagerada, é porque eu que arrumo problema, sou eu que tenho o dedo podre. E quando eu vou para a internet e falo sobre esse tipo de relacionamento, na verdade as pessoas veem que é um padrão de comportamento. Então eu recebo muitas mensagens falando sobre isso, que é uma questão que aflige muitas mulheres, né? Muitas mulheres ficam sofrendo, às vezes nem sabem, né? Sim, né? Porque aí elas acabam ficando isoladas, porque quando a gente está num relacionamento abusivo, uma das estratégias, né, do abusador é essa, te isolar. A sua mãe não gosta da gente, a sua irmã tem inveja da gente, a sua amiga que tá dando em cima de mim, e aí a mulher fica isolada ali. E ela realmente passa a duvidar da narrativa dela, ela realmente passa a achar que ela é louca, que ela tá exagerando, que de repente não foi só isso, que de repente não foi bem assim, que ele quis fazer, entendeu? E aí quando eu venho e falo sobre isso, elas se reconhecem, se identificam e falam, nossa, mas comigo foi isso. Igual. Entendi. Entendeu? E hoje em dia se fala muito também de característica narcisista, não é isso? Personalidade na narcisista. Verdade, não foi nem assim uma intenção. Eu não sou psicóloga, né? Então, assim, não foi nada intencional. É porque, como eu faço os vídeos falando de alguns comportamentos masculinos, muitas mulheres identificam isso, né? É um narcisista, eu passei por isso. E aí elas acabam trazendo essas referências também. Mas não é intencional da minha parte, entendeu? Entendi. É porque eu faço relatos, conto histórias de situações onde geralmente existe um relacionamento abusivo. E já teve algum relato, assim, que te impactou? Muitos. Alguns eu não consigo nem terminar de ler, assim. Desde mulheres que falam, olha, eu agora moro em tal país porque eu apanhei, fugi do meu marido porque ele queria me matar, e eu tô aqui tantos anos sem voltar no Brasil, até de mulheres dizendo, olha, eu me separei há tanto tempo e até hoje ele anda atrás de mim, eu não sei o que fazer, etc, assim, né? Mas teve algum relato que a pessoa te falou que, olha, eu tava passando por isso e vi um vídeo seu e consegui me libertar, tem assim, né? Olha, eu assisti seu vídeo e terminei com meu namorado. E eu fico, não vamos me responsabilizar, né? Que aí eu já acabo com os meus relacionamentos, vou acabar com o relacionamento dos outros. Existe muito, muito. E tem um lado positivo também, né? Olha, eu tava muito mal, assisti seu vídeo e levantei da cama. Porque eu não falo só, não é uma coisa assim pesada, eu não falo de coisas tristes, né? Eu falo... Você fala com humor. Eu falo com humor e eu falo sobre a saúde e o bem-estar da mulher também, né? Vamos pra academia, sorrateira na esteira, e depois a gente vai pro meio das gostosas, sabe? Eu vou falando assim com elas também. E tentando elogiar, tentando levantar a autoestima, dizendo para elas o quanto a gente é importante, independente da validação de qualquer outra pessoa, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa positiva. E você, como escritora, né? Você já chegou a participar de Bienal? Já. Em eu acho que foi 15 ou 16, não lembro. Mas eu participei com o primeiro livro que eu lancei, que foi o Feito para Iletrados. E foi uma experiência muito boa também, assim, porque é um mundo, né? Primeiro, como é que surge o convite, né? Então, na época foi a editora que eu trabalhava, que ofereceu pra gente. E aí a gente foi, assim, né? O grupo de escritores da época, nós fomos. E a sensação? Então, é muito diferente, assim, porque isso foi há quase 10 anos, então eu ainda tinha uma visão micro, assim, né? Eu achava que era, não, aqui na minha cidade, as pessoas me conhecem, eu vou lá para outros conhecerem também, mas é um mundo, assim, são milhares de pessoas por dia, então você fica meio deslumbrado, sabe, com aquilo tudo, porque
literatura ainda é uma questão para o brasileiro, né? A gente não tem esse hábito assim tão constante, a maioria. E aí, quando você vê pessoas ali ávidas, sabe? Por ler, por livros e tal, é muito interessante, muito legal. E você já tem algum livro para lançar? Então, a minha intenção é publicar ainda esse ano, né? Tá passando tão rápido, eu não sei se eu vou conseguir. Mas ainda esse ano, que é um livro de crônicas, porque como eu já escrevia essas crônicas, tem uns 2 anos que eu escrevo, a minha intenção é reuni-las, eu tenho outras também inéditas, e publicar... Você escreveu o quê, na coluna? No portal De Olho no Fato, que é de Itaboraí. Então, eu tinha uma coluna só sobre isso, que era, né, mensal, eu escrevia sobre algum tema que afetava ali a mulher. Então, em agosto, Lei Maria da Penha, em março, Dia Internacional da Mulher, e outras coisas. Rita Lee faleceu. Quem foi Rita Lee dentro da nossa perspectiva mais feminina, né? Enfim, essas questões, futebol feminino, etc. E a minha intenção é publicar. E aí você tem a intenção de... Aí hoje você volta, por exemplo, você publica, né? E você vai de novo para uma Bienal, vai outra pessoa. Outra pessoa com uma visão muito diferente. E você aproveitaria diferente a oportunidade? Acho que sim. Eu aproveitaria principalmente o momento, assim, porque não é muito fácil um escritor ser reconhecido no Brasil, né? Ter o seu trabalho reconhecido. E eu acho que essa visibilidade que eu tô tendo na internet agora, ela também me ajuda muito em relação a isso. Então, assim, as pessoas têm curiosidade de ler o que eu escrevo, porque elas param para me ouvir, então elas querem saber o que mais que você pensa, né? Então, eu acho que isso também me dá um ânimo, assim, uma coragem, né? E você... Como a gente falou, você usa a internet de maneira muito bem-humorada. Né? Fora da internet, existe a cobrança, que a mulher é cobrada o tempo inteiro. Sim. Como é que você lida com essa cobrança? Então, eu acho que quando eu era bem jovem, assim, era uma questão, mas hoje não é mais, assim. Eu acho que as histórias são individuais, né? E eu quero ter liberdade para viver a minha. Esse padrão, né, que a gente... vive, tem que casar até a idade, tem que ter filho, tem que ter o segundo, tem que ter não sei o quê, isso acaba limitando muito a gente, assim, porque as pessoas são únicas e cada um deveria, né, ter o direito de viver aquilo que gostaria, que pretende, etc. Então, eu acho que eu hoje me sinto muito mais livre em relação a isso. Mas em algum momento da sua vida foi um problema? Sim. Você chegou a te magoar? Porque a gente é educada para ter essa expectativa, né? E você acaba se decepcionando muito ao longo dos anos. A gente é educada para cumprir as coisas em determinado tempo, né? Um checklist, né? Você até tal idade vai fazer isso, até tal idade vai fazer aquilo. Tem que se formar, tem que namorar, não vai casar, tem filho. Ter filho e etc. Então, pra ter a vida perfeita. A gente acaba sendo direcionado para escolhas que não são naturais, né? Que são compulsórias, porque aí você tem que... E isso deixa a gente numa situação que, assim, não por coincidência, né? Os vídeos meus que viralizaram, os que têm mais acesso hoje, eles são 2 vídeos que eu falo sobre mulher solteira, né? O primeiro eu começo falando a mulher solteira heterossexual no Brasil, hoje ela anda pelo Vale da Sombra da Morte. Aí eu começo a falar várias coisas que me aconteceram. E o outro é um viral que tinha, que eu peguei o gancho, que eu falo assim, eu sou uma mulher solteira e aí eu começo a dizer as coisas que a gente ouve e as respostas que eu daria. Porque a sensação que eu tenho é que a gente ainda é muito validada dependendo da companhia que a gente tem. Então, assim, se eu tenho um homem do meu lado, eu entro num lugar muito bem. Sim. Eu sou respeitada, eu sou considerada realizada, completa, feliz. E se eu não tenho, eu sou uma mulher menor, eu sou alguém fracassada, eu sou alguém frustrada. E falar sobre isso eu acho que é muito importante, porque tem muitas mulheres que se submetem a relacionamentos abusivos, a relacionamentos onde existe agressão, a relacionamentos onde tem ali uma solidão acompanhada. Só para às vezes ter aquela figura, né? Para ter essa proteção social, né? De não ser criticada, de não ser invalidada, de não ser questionada, porque, olha, minha vida não tá boa, mas eu tenho um homem do meu lado. Entendeu? Então, a minha fala é muito nesse sentido. Não é contra relacionamentos, mas é no sentido de que a gente é completa, independente de ter alguém ou não do lado. E quando que você vira a chave? Para você, assim, porque existe essa virada de chave na sua vida, né? Quando que vira essa chave? Isso tem muitos anos. Eu acho que logo nos meus primeiros relacionamentos, porque eu nunca entendi muito bem esse modelo de relacionamento que a gente tem. Inclusive, o primeiro vídeo que eu faço é sobre isso, assim, que eu falo,
eu não consigo entender por que eu tenho que ser alguém para agradar a outra pessoa, né? Porque esses relacionamentos que você teve foi assim? Foram, assim, eu tenho que estar agradando a outra pessoa, eu tenho que agradar o que ele tem na cabeça dele, que muitas vezes eu nem sei o que é, sendo que eu ainda não sou a pessoa que eu tenho na minha cabeça. Então, né, por que eu tenho que ter esse tipo de comportamento? Então, como eu sempre fui meio incomodada com esse modelo, já tem bastante tempo, assim, que eu já entendi que não vai ser dessa maneira. Eu posso vir a ter um relacionamento, me casar, ter filhos, etc., mas não com essa visão de que eu preciso daquela pessoa, de que eu preciso ter alguém, de que toda mulher nasceu para viver isso. Eu não acredito nisso, entendeu? Isso já tem muitos anos. Então, você acha que a chave virou com as suas experiências? Sim, mas não no sentido de... né, frustração, entendi, dor, mas no sentido de achar que realmente alguém está ensinando alguma coisa errada pra gente, porque a matemática não fecha, né? Se eu tô... não, você tá solteiro porque você tá escolhendo demais. O modelo que você vivia... que eu acho que a maioria de nós vive, não me agradava. Entendi. Entendeu? Isso foi mais de um, né? Pelo jeito. Foi. E aí você começou a entender que... E aí eu comecei a focar em outras coisas. Eu falei, vou trabalhar, vou estudar, vou ter minha casa e vou viver minha vida, né? Vou viajar, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Você, eu e ponto. E beleza, se tiver alguém para me acompanhar nessa, vai ser muito legal. Mas se não tiver, eu não vou ficar me espremendo para caber numa caixinha onde eu não tô confortável, né? Mas você chegou já a se culpar? Tipo assim, exemplo, nessa questão assim, você tinha um relacionamento, aí termina, aí talvez comece outro por ter esse sentimento? Não, eu acho que quando eu preciso de alguém? Eu acho que quando eu era muito jovem, que eu passei a ter muitos inconformismos, assim, eu tinha uma coisa tipo, será que tem alguma coisa errada comigo? Que é como a gente aprende a pensar, né? Porque a gente sempre acha que o erro é da mulher, né? Tem esses vídeos que eu faço, muitos comentários assim falando, você é solteira porque você tá escolhendo demais. E aí você tem um relacionamento com um cara que é um tralha, mas é porque você não escolheu direito. E aí você tem um filho e ele abandona, né? O genitor abandona a criança. Você que não escolheu o pai para a criança direito, sabe? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade que é desproporcional, né? É muito confortável para o homem, porque a gente está sempre sendo culpada por uma série de situações que eles é que deveriam ser responsabilizados. Então, essa visão eu já tenho há muitos anos, né? Ir para a internet falar sobre ela que acabou sendo uma ruptura que talvez eu não esperasse acontecer. Né? Que aconteceu por conta dessa bendita cerveja do 23 de dezembro. E como é que você aconselha essas mulheres em relação a relacionamento abusivo? Então, a gente, primeiro, eu acho que esse entendimento é muito forte. A gente fala muito, né, hoje em dia. Mas muitas mulheres ainda estão agarradas nisso. Sim. Primeiro, eu acho que é a gente entender que não é um fato isolado, que é sim um padrão, né, de comportamento que a gente acaba naturalizando. Então, tem muitas mulheres que vivem nessa situação e nem percebem. Você poderia dizer algumas características de um abusador? A manipulação, porque principalmente... Às vezes tem gente que pode estar vivendo e às vezes nem sabe. A manipulação emocional, né? Então, olha o que você me fez fazer, né? Eu gritei com você porque você me irritou. Então, olha o que você me fez fazer, né? O excesso de controle. Vou botar um aplicativo no seu celular. Não, você só sai de casa se eu for. Não, sem mim você não vai. E é lógico que não é dentro de uma conversa saudável onde há combinados. É dentro ali de um comportamento como se houvesse uma hierarquia realmente, né? Tocar em pontos sensíveis daquela pessoa, por exemplo. Tenho uma sensibilidade com a minha autoestima por conta do formato da minha orelha, eu não gosto. E aí, todas as vezes que ele pode ou que ele quer te manipular de alguma maneira, ele toca nesse assunto. E aí ele vai trazendo, vai minando a sua autoestima até você achar que realmente não vai ter outra pessoa no mundo que vai te amar. Então, você precisa dele, né? O isolamento, que foi o que eu falei lá atrás. Sua mãe não gosta de mim, a sua irmã tem ciúme de mim. Isolar do mundo. Seus amigos não são legais para você. E quando a mulher vê, ela tá sozinha. Porque é uma estratégia de dependência emocional, né? Você acaba ficando naquele relacionamento porque você não tem a quem recorrer. Então, essas, por exemplo, são marcas de um relacionamento abusivo. E, geralmente, as pessoas também têm que entender que não necessariamente vem... atrelado com violência, né? Não necessariamente. Muitas vezes vem
porque eu tô cuidando de você, sim, né? sim. Porque eu gosto da gente juntinho. Sim, você não sabe fazer, não é melhor eu dirigir, porque você, toda vez que dirige, e aí você começa a colocar aquela insegurança na mulher, olha lá, você vai fazendo errado, você vai pegar a pessoa, né? E vai botando aquela insegurança quando a mulher vê só ele tá dirigindo o carro. E por aí vai, né? Ele vai colocando, anulando aquela mulher de uma maneira que ela não se sente capaz de viver sem ele. E às vezes sem perceber, né? Sem perceber, porque não é de um dia pro outro. Você fala assim, a gente, não vou falar, sua mãe não gosta da gente, mas às vezes nem fala assim. Às vezes fala assim, vamos ver um filme que só a gente, só nosso jeitinho que é bom. Aí você a mulher vai ficando, quando vê já não tem realmente ninguém. Sim. Tem algumas seguidoras que contaram pra mim algumas histórias, por exemplo, da violência patrimonial, né, que a gente desconhece, mas que é assim, você gasta muito, a gente tá sempre com dívida, sendo que, na verdade, a maior renda financeira é da mulher. Né? E aí, quando você vê, o cartão do banco tá com ele, só ele tem acesso, só ele é que mexe no dinheiro. Então, são formas muito sutis de manipulação que ela se vê numa ilha. Como é que eu vou sair disso agora, né? É até uma brincadeira que eu fiz nesse vídeo da mulher solteira, que eu falava assim... Muita gente fala, eu tô solteira, sou chamada de encalhada. Na verdade, encalhada é quem casa mal. Porque aí você tá sem dinheiro, construindo a casa da sogra, tá sem amigo, tá toda endividada, tá com filho pequeno, e aí você tá encalhada. Que você olha ao redor e fala, como é que eu vou sair disso? Aí você tá encalhada, né? Porque o olhar da sociedade é que a mulher casada, ela tá bem, e a solteira tá na pior. Quando, na verdade, né, não é uma rivalização ou um comparativo... vazio. É uma questão de entender que a mulher tá bem quando ela tá acompanhada dela mesma. Se ela tá sozinha dentro de um relacionamento, ela não tem como tá bem, né? Se ela tá sendo manipulada, se ela tá sofrendo qualquer tipo de violência, que são várias, ela não tem como tá bem. Então, o critério não pode ser esse. Não é o Estado Civil que vai determinar se uma pessoa é feliz ou não. E a minha fala é sobre isso. Isso tem muito a ver em relação à cultura, né? Também. A nossa educação é essa, né? Muita questão de que as pessoas... Foi o que você falou, muita gente acha que, tá solteira, tá mal. É coitada. A gente é educada, né? Principalmente a mulher, a gente é educada para isso. Acho que a sociedade tem que desmanchar isso também, né? Sim. E eu acho que a gente, que tem principalmente crianças, né? Sim. Filhos, afilhados, sobrinhos, eu acho que é a oportunidade que a gente tem de fazer por nós e de fazer pelas próximas gerações também. Porque se você educa uma menina, né? Olha, sim, assim ninguém vai te querer. Olha, assim nenhum homem vai gostar de você. Ninguém vai namorar uma menina desse jeito. Você já está fazendo ela acreditar que a finalidade da nossa vida é ter um relacionamento, é ter um homem, não importa quem seja. Aquele é o par, né? Exatamente. Verdade. E aí já não existe autoestima nenhuma que vá suportar um término ou uma palavra, né, maldita ali, uma palavra a respeito do corpo dela, uma palavra a respeito de um defeito que ela tem, na personalidade, né, ou algo assim. Eu acho também que vale muito não só pra menina, né? Eu acho que eu sou mãe de menino, tenho 2 meninos, então acho que vale pra mãe da menina fortalecer a menina. Isso. E pra mãe do menino, né, fazer com que ele entenda que não é assim. Não existe uma primazia de gêneros, exatamente, né? Não existe que, ela não faz direito. Não, você tem que entender que você errou. Você tem que entender que a culpa é sua. Sim. Então, acho que a criação dos dois, né? Sim. Tanto da menina para ser fortalecida, quanto do menino. Igual eu brinco muito, que às vezes a pessoa fala assim, muito pai de menino, né? Pai e mãe, brinca de que segura suas cabritas, né? Que meu bode tá solto. Eu brinco, eu falo assim, cara, pode deixar suas cabritas solta, que os meus bodes vão ser educados a respeitar as cabritas. Não tem essa. Exatamente. Né? Porque, tipo assim, não existe isso? Segura suas cabritas que meu bode tá solto. Por que isso é isso? Sim, exatamente. Né? Então, acho que os pais também de hoje... Tem essa responsabilidade, tem que ter essa responsabilidade de entender de que você tem que ensinar não só a menina a ter força, como ao menino também respeitar e entender que não é do jeito que os homens foram criados, né? Exatamente, né? Porque aí você educa o menino, é como se ele tivesse também ali uma série de privilégios que a gente não consegue sustentar mais hoje, né? Exatamente. Não, porque o homem é assim mesmo. Não, porque o homem trai mesmo. Não, porque o homem chega do trabalho e não quer fazer nada, porque tá cansado, mas a gente também trabalha. Sim. Então, assim, se você já educa com essas diferenças, lá na frente vai ter um conflito. Ou ela vai se submeter e aí, né,
a gente vê mulheres muito fragilizadas emocionalmente, com uma série de demandas diárias que não é possível que a gente dê conta, né? Se achando sempre uma mãe péssima, uma mulher péssima, uma dona de casa péssima, porque não tem como a gente dar conta de tudo. E homens que ainda se prevalecem dessas falas que já deveriam ter sido extintas, né? Verdade. E o seu público dos seus livros, os leitores, né? Uhum. É o mesmo público da rede social? Não. Na verdade, assim, eu tenho... hoje eu tô com 138 mil seguidores, 97% são mulheres, né? Sim. Se eu fosse por essa linha, eu deveria ter muito mais leitores do que eu tenho. Eu ainda não consegui alcançar todo o público que eu gostaria. O meu público é essencialmente feminino também, na literatura, mas ainda não é... essa bolha eu ainda não consegui romper, assim. Eu ainda não consegui chegar em todos os lugares que eu queria. Até porque foi aquilo que você falou antes, né? A cultura do brasileiro é muito fraca para a literatura. Hoje a gente consome a internet o tempo inteiro. Se você antes perguntar... de você chegar mesmo, a gente estava aqui rindo com coisas que aparecem que são engraçadas ou que não são. Se você perguntar quem tem o costume de ler em qualquer lugar, a resposta vai ser, né? 1, 2... Isso aí. Então, ainda não consegui chegar. Porque, na verdade, essa questão da leitura, ela também tem uma relação com o autoconhecimento e com a autoestima, né? Que também deixam a gente mais fortalecida em relação a uma série de coisas, né? No momento que eu tô ali lendo, eu tô fazendo conexões na minha cabeça que quem tá do meu lado não tá fazendo igual. Pode estar lendo a mesma página do livro, entendeu? São interpretações diferentes. Que estão muito relacionadas às nossas experiências, à nossa sensibilidade, etc. Então, eu gostaria muito, assim, que não só o meu livro, né, mas várias leitoras chegassem em todos os lugares possíveis, mas a gente entende que realmente existe uma barreira ainda. E conta pra gente o que te trouxe para Araruama hoje, além de participar do podcast. Participar de um clube da leitura, que eu amo quando tem, assim, que é na Livraria Dante, né? Que é um grupo de mulheres que eles se reúnem e aí todos os meses eles discutem um livro específico. E hoje elas vão discutir o Casa de Carne, que é esse livro que eu contei, né? E eu tô muito ansiosa, assim, porque eu sempre, além de ouvir o que elas têm para dizer, é muito interessante, assim, você ver que todo mundo tem o mesmo objetivo, o mesmo empenho, sabe? Algo em comum que é muito forte, assim. A literatura, ela aproxima muito a gente, assim. E para quem que é o livro, Casa de Carne? O livro é para qualquer ser humano, mas basicamente, principalmente para mulheres que têm essa questão da verbalização, porque a gente foi educada para ser boazinha, para não incomodar, para, sabe? Pra não rebater, muitas mulheres têm medo pra de baixar a dizer cabeça. Não. Quantas mulheres a gente conhece que tem essa dificuldade de dizer não? Né? Como se você estivesse ofendendo o outro porque você disse que não quer, porque você disse que não vai, porque você disse que discorda. E a Clarice, como ela é essa pessoa... ele toca principalmente mulheres que têm essa dificuldade de falar sobre sentimentos, e ela tem uma relação com a mãe dela também, que eu acho que é um gancho que sempre acaba saindo, assim. A mãe da Clarice, ela é uma mulher que, como qualquer uma de nós, ela não foi ensinada a ser mãe no sentido de ouvir o outro, né? A gente dessa geração até um pouco mais. Mas durante muitos anos, aquilo que a gente entendia como respeito, né, para os nossos mais velhos, era acatar a opinião do outro. Era acatar, era o silêncio, era muitas vezes o distanciamento, né? Certo. Então, esse movimento que elas têm ali, de uma tentar buscar a outra, eu gosto muito, assim, da maneira como veio para mim essa narrativa. Então, você acha que vale para uma adolescente? Vale para adolescente, vale para mulheres de qualquer idade, vale para mães, vale para quem tem questões com as suas mães, porque a gente também cobra muito da nossa mãe como se ela só fosse uma mãe, né? E, na verdade, ela é uma mulher. Ela tem medo, insegurança, tristeza, ela muitas vezes não sabe o que fazer, ela muitas vezes não ouviu que você estava ali chorando atrás do sofá, ela passou, sabe? E aí a gente acaba colocando nela essas culpas, essas cobranças que são injustas, né? Porque todo mundo é ser humano, assim, ninguém nasceu mãe. A gente vai aprendendo, né? Vai fazendo. E vai ter erros e vai ter acertos, sim, né? Sim. Então, é para mães também, filhas, etc. E, Karine, onde que as pessoas podem te encontrar na rede social? No Instagram, @aKarine Tavares, Karine com K, Karine.
E no TikTok, @KarineTavi, T-A-V. Ah, tá. Então, Instagram, Isso. @Karine Tavares. E TikTok, @KarineTavi. E aí, se a pessoa quiser comprar os livros no próprio Instagram, tem link? Tem o link, que é o site da editora Multifoco, para compra do livro. E o próximo livro, aguarde publicações. Aguardem. Olha, muito obrigada. Adorei te conhecer. Eu que agradeço. Passou super rápido. Rapidinho. Rindo dos vídeos. A gente vai realmente ver se às vezes você não viveu, uma amiga viveu. Então você fala assim, gente, é muito engraçado, né? E a gente acaba compartilhando. Acho que o seu vídeo também, além da gente ver, você acaba compartilhando com uma amiga, com alguém. Você sempre conhece alguém que já passou por aquilo, né? Exatamente. Então, assim, adorei te conhecer. Acho que precisa fazer mais e mais, porque as mulheres precisam disso. Acho que uma mulher tem que sempre apoiar a outra. É verdade. Não existe rivalidade. Acho que a gente também tem que fazer isso, né? Isso. Deixar de ter essa rivalidade que mulher concorre com mulher. A gente sempre fala isso, né? Que o homem é amigo do outro homem. O homem pode estar tudo errado. E a mulher tem aquela rivalidade. Que a gente aprendeu assim, né? Que também é uma estratégia de enfraquecimento, que muita gente fala assim, a mulher se arruma pra outra mulher, né? Não se arruma pra ela, se arruma pra outra mulher. Então, assim, acho que a gente tem que ter essa questão, essa cultura de ajudar a outra. Sim, E eu acho que o que você faz é fantástico. E que bom que você tomou aquela cerveja. Que bom, né? Bendita cerveja. E você falou que parou de beber. Não para, Parei de beber, menina. Eu vi o vídeo que você falou que parou de beber. se parar de beber, cadê? Mas, ó, não, agora eu só gravo sóbria. Ó, muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Eu que agradeço. gostado. Eu gostei muito. Então é isso, gente. Também espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.